Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da palavra de Deus com a pergunta do título: o que é a sabedoria de Deus? Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me, revela-me esta palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A sabedoria de Deus é inescrutável. Isso porque Deus não é apenas sábio, mas é todo sábio. Amém? Dessa forma, podemos entender que Deus é a própria fonte da sabedoria. Do primeiro ao último livro da Bíblia, encontramos inúmeras passagens que falam sobre a inescrutável sabedoria de Deus. Na verdade, a própria Bíblia, toda ela é um testemunho da sabedoria de Deus, visto que ela é a verdadeira, infalível e suficiente palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A inescrutável sabedoria de Deus é um de seus atributos. O Deus que é onisciente é também infinitamente sábio. Então, podemos entender que ele jamais erra. Ele nunca toma decisões insensatas e jamais ele se comporta de forma reprovável. Sua sabedoria é mais do que suficiente para sustentar o universo e para governar a história. Deus conhece todas as coisas, inclusive todas as possibilidades e o resultado e desdobramentos de cada uma delas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Uma exposição da sabedoria de Deus. No Antigo Testamento há uma coleção de livros que é chamada de literatura de sabedoria. Entre esses livros está o livro de Jó. O livro de Jó é um dos livros bíblicos que nos mostram de forma mais clara a pequenez e insensatez humanas diante da inescrutável sabedoria de Deus. O livro de Jó narra a história de um homem fiel e temente a Deus, mas que de repente foi acometido por grandes calamidades. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, após perder absolutamente tudo o que tinha, Jó e seus amigos começaram a refletir sobre a questão do sofrimento. Os amigos de Jó se limitaram a dizer que todo sofrimento é resultado de uma vida pecaminosa e impertinente. Jó, por sua vez, tentou se defender das acusações de seus amigos, dizendo que aquele não era seu caso. Mas ele também não foi capaz de explicar por que ele estava sofrendo tanto. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nesse processo, os amigos de Jó, que se julgavam muito sábios,
falaram loucuras. E Jó, por sua vez, falou de coisas que não sabia. Todos eles falaram em simplesmente admirar a inescrutável sabedoria de Deus no governo de todas as coisas, inclusive do sofrimento. No capítulo 28 do livro de Jó, enfoca muito bem a questão da inalcançável sabedoria de Deus. O capítulo traz uma pergunta central: mas onde se achará a sabedoria? No que diz respeito no livro de Jó, capítulo 28, versículo 12. Então, o texto bíblico nos mostra que, apesar de seus muitos empreendimentos, o homem não é capaz de, por seus próprios esforços, obter a verdadeira sabedoria. No que diz respeito no livro de Jó, capítulo 28, versículo 1 ao 21. E o mesmo texto bíblico nos mostra os motivos para isso. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Por isso, a sabedoria de Deus está além da compreensão humana. Jó e seus amigos exploraram, através de longos debates, a questão da sabedoria de Deus, mas não conseguiram nem chegar perto de entendê-la. Então, o texto bíblico nos mostra que, no caso do sofrimento do justo, como o de Jó, o raciocínio humano é incapaz de explicar o sofrimento, pois as respostas para essa questão estão na inescrutável sabedoria de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, o texto bíblico nos mostra que, como a sabedoria de Deus é inescrutável, o homem só tem acesso a ela se o próprio Deus a revelar a ele. No que diz respeito no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Portanto, o próprio Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Como ter acesso à sabedoria de Deus? Se a verdadeira sabedoria é dom de Deus, obviamente só podemos ter acesso a ela se Deus a comunicar conosco. A sabedoria de Deus jamais pode ser obtida através do conhecimento natural ou teórico. Não importa o quanto os homens se esforcem, eles nunca conseguirão alcançar a verdadeira sabedoria de Deus por seus próprios empreendimentos. Inclusive, o texto bíblico enfatiza que a sabedoria de Deus não pode ser comprada por preço algum. No que diz respeito ao livro de Jó, capítulo 28, versículo 15 ao 19. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Esse princípio está de acordo com o restante do ensino bíblico sobre esse assunto. Inclusive, o Novo Testamento nos ensina que o homem não regenerado considera a sabedoria de Deus como loucura. No que diz respeito no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Além disso, do coração decaído do homem só pode brotar um tipo de sabedoria maligna. Já a verdadeira sabedoria, no entanto,
não é algo que nasce da habilidade humana, mas vem do alto. No que diz respeito no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. É por isso que o mesmo capítulo 28 do livro de Jó termina respondendo aquela pergunta: mas onde se achará sabedoria? No que diz respeito no livro de Jó, capítulo 28, versículo 12. E a resposta é muito clara. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. No que diz respeito no livro de Jó, capítulo 28, versículo 28. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A boa notícia é que a sabedoria é um atributo comunicável de Deus, como o próprio Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Ele pode nos implantar princípios dessa sabedoria em nossos corações. Obviamente que o fato de Deus comunicar de sua sabedoria conosco não nos torna conhecedores de toda a sabedoria de Deus. A infinita sabedoria de Deus sempre permanecerá inescrutável. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas, através de sua palavra, Deus nos comunica certa medida de sabedoria conosco, fazendo-nos sábios. Os crentes são convidados a orar a Deus, pedindo que Ele ilumine suas mentes, para que eles possam ser sábios. No que diz respeito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. De fato, a inescrutável sabedoria de Deus sempre será um mistério para nós. Mas, mesmo nas questões que não temos acesso, podemos saber que cabe a nós simplesmente referenciar a Deus e se desviar do mal. Nós devemos ter a plena certeza de que o nosso Deus é inteiramente sábio. Ele conhece coisas das quais não sabemos. E por isso devemos confiar nele e obedecê-lo, pois ele sempre agirá de acordo com o bom propósito de sabedoria. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E que essa palavra entre em nossos corações. Que Deus nos dê muitas boas sabedorias. Deus os abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.